Ontem a gente mostrou aqui no RIC Notícias a situação de abandono de algumas estradas de ferro de Santa Catarina. Hoje é a vez de mostrarmos os projetos para retomar as ferrovias no estado. O repórter Paulo Miller mostra que existem 2 projetos em andamento que pretendem ampliar as malhas ferroviárias. No entanto, eles ainda estão em fase bem inicial e já enfrentam problemas ambientais. Os 28 mil quilômetros de trilhos existentes no Brasil foram entregues à iniciativa privada entre 1996 e 97. Santa Catarina não ficou de fora da privatização. Para o presidente da Frente Parlamentar Catarinense das Ferrovias, o modelo adotado é considerado um retrocesso para o país e para o estado. Um crime. Quando você entrega na mão de uma empresa um patrimônio que era público, que era de uso do conjunto da sociedade, coloca na mão de uma empresa que pega alguns filé mignon, os espaços melhor, explora e o restante abandona. Tanto é que nós temos aqui em Santa Catarina, grande parte das nossas ferrovias estão abandonadíssimas, estão sucateadas. Apesar da privatização, o modal está defasado e não recebeu investimentos de modernização e ampliação dos ramais ferroviários. 2 importantes projetos para melhorar a ligação por meio de trilhos no estado nunca saíram do papel. A ferrovia litorânea, com 236 quilômetros, pretende ser uma extensão da Tereza Cristina no sul do estado, ligando 4 portos entre Imbituba e Araquari. A obra ainda está em fase de estudo de viabilidade e está barrada por um impasse no Morro dos Cavalos, onde há uma comunidade indígena. A FUNAI sugere a alteração do traçado com aumento da extensão em 30 quilômetros e a construção de 7 túneis. O orçamento estimado passaria de 2,5 bilhões para 16 bilhões de reais. Todos os países fizeram essa opção, distribuir a sua malha, a concepção da sua malha de infraestrutura naqueles modais que melhor atendem o transporte para aquela mercadoria. Então é importante que o Estado pense nessa logística, seja em todos os modais, seja o aeroviário, seja o ferroviário, seja o rodoviário, seja o aeroportuário. Então é importante que o Estado pense nisso, se mobilize, desenvolva e discute isso com o governo federal, que é que tem a concessão disso, que está previsto em lei. 46 milhões de reais é o valor que está sendo gasto somente com o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental de outro importante projeto para Santa Catarina, o da Ferrovia da Integração, para escoar a produção agrícola e industrial da região oeste com destino aos portos do litoral catarinense. O estudo deve ficar pronto em setembro. A obra de 863 quilômetros de extensão ainda não tem custo estimado e nem previsão de quando deve sair do papel. Se não houver ferrovias, a tendência é as empresas saírem aqui da nossa região. O traçado da Ferrovia da Integração só deve ser definido no decorrer da execução do estudo de viabilidade. A AMAV, a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, luta para que os trilhos passem pela região. Ela vai integrar as regiões e o desenvolvimento. A nossa proposta é que a ferrovia parte, essa rodovia da integração, venha do oeste e chegue até o porto de Itajaí. Como os 2 projetos estão em fase de estudos, Santa Catarina ficou de fora do pacote de concessões anunciado pelo governo federal para o setor ferroviário. Recentemente, parlamentares do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul conseguiram colocar no páreo das privatizações a Ferrovia Norte-Sul. O ideal é que o investimento fosse público, mas nós entendemos que não há recursos do governo suficientes para atender a toda a demanda. Então, é preferível que se faça um investimento buscando alternativas como concessão, parcerias público-privadas, porque possamos aí ter, então, as ferrovias implantadas. Empresas chinesas estão de olho nas ferrovias de Santa Catarina e interessadas em investir na expansão da malha ferroviária. Algumas pediram ao governo do estado um estudo mais básico de viabilidade, principalmente econômica. A Secretaria de Planejamento entregou a essas organizações que estão sendo mantidas em sigilo informações sobre as cadeias produtivas existentes no Oeste, Vale do Itajaí e Planalto Norte. Os dados estão sendo analisados pelos investidores internacionais. Somente com esses dados na mão é que nós vamos poder
ter base para conversar com o setor privado se ele topa investir ou não um volume de recursos, porque são investimentos que só permitirão lucro com uma visão de 20, 30 anos. Eu acredito que é possível que algumas empresas brasileiras entrem, mas acho que a gente tem que olhar para o capital internacional. Então, hoje, a Coreia, a China estão ávidos por fazer investimento em outros países. Enquanto persistem as indefinições e nenhuma obra sai do papel, a indústria catarinense padece de alternativas para viabilizar o crescimento sustentável dos negócios. Amanhã, o tema da última reportagem da série O Trem Perde Passagem é o transporte de passageiros sobre trilhos. Não perca!